Bom dia a todos. Na medida da exposição, como foi falado, tendo perguntas, pode ir fazendo, tá? Primeiro, agradecer a vocês e a desculpa em relação à mobilização que teve que fazer, mudar de auditório, né? Infelizmente, estamos aqui, tá? O tema de hoje em relação como é que se faz a captação de recursos, né, para poder desenvolver atividades públicas, de interesse público, tá? Então, qual é a atividade pública? Para nós, estamos interessados no que está escrito hoje dentro da Constituição Federal, tá? Quando nós falamos inicialmente na questão da assistência social, existe um equívoco muito grande, porque quando nós falamos na palavra assistência social, muitos acham que é ajudar o próximo, o menos favorecido, coisa parecida tal, e todo mundo tem essa ideia, né? No entanto, quando você lê a Constituição Federal Brasileira, ela tem um pequeno detalhe. O artigo 6 da Constituição Federal fala o quê? Direito social de um cidadão brasileiro. Acesso à saúde, educação, moradia, segurança, transporte, alimentação, lazer, tal. Então, esses itens que você fizer assistência a essas atividades é assistência social. Não é? Ninguém está falando que ajudar os próximos, não sei o quê, seja assistência social. Não. A lei de Loas, inclusive, define outras formas de trabalhar. Né? Então, existe uma certa confusão com isso, em primeiro lugar. Segunda confusão que existe é que muitas instituições ainda estão acostumadas com a discussão sobre a questão das instituições sem fins lucrativos. A entidade não pode ter lucro, né? Então, existe esse tipo de informação. Só que, quando nós fazemos a leitura do Código Civil, em 2002, trocou essa palavra. Não é mais sem fins lucrativos, é sem fins econômicos. O lucro tem que ter receita, tem que ter superávit de receita para sobreviver. Né? Ninguém está falando que tem que terminar um ano com zero. Ninguém falou isso. Ao contrário, se está com zero, é que você está ruim mesmo. Entendeu? Isso é uma das grandes dificuldades que existe. É uma outra grande dificuldade que também está no Código Civil, porque foi descrito no Código Civil que as instituições têm que definir, né, as formas de receita. Então, você tem que escrever como você quer ter a receita das instituições. E muitas instituições nem capítulo de receita tem. Tem lá, patrimônios. Então, o patrimônio pode ser constituído doações total. Patrimônio é terreno, bens, carro. Patrimônio, não é dinheiro. Se eu não tenho receita, nem conta no banco poderia estar abrindo. Entendeu? E as pessoas fazem essa confusão no processo. Então, a dificuldade de entender esse mecanismo sobre como opera com o terceiro setor tem uma complexidade muito grande. Administrar uma associação, eu sempre falo que é pior do que administrar uma empresa de SA de capital aberto. Então, você acha que todo mundo, administrar a associação é uma coisa simples, vocês estão literalmente enganados. Né? E a coisa é muito mais complexa. Por que é mais complexo? Porque numa empresa de SA de capital aberto, só recebe dinheiro dos seus resultados, não recebe dinheiro do governo, não tem que prestar conta para ninguém, somente para os investidores. Então, é uma coisa fechada que resolve entre eles. Agora, numa organização, não. Eu tenho que cumprir metas sociais. Né? Eu tenho que estar mostrando realmente o que aconteceu com os seus resultados financeiros. Tem que mostrar se você fez a atividade naquele ano e se aquele planejamento desses atos foram adequados conforme planejado. Você tem que fazer planos anuais para trabalhar. Né? Só que grande parte das organizações não tem isso. Leva tudo, né, do jeito que puder. Não se faz planejamento. Então, tocar uma associação não é a mesma coisa que tocar um botequinho, um barzinho, né, um armazém. Não tem nada disso. É muito mais complexo. E o pior é que, nessas organizações, as pessoas que estão em torno daquilo têm uma expectativa com que melhore as coisas. Então, eu tenho um lado pior da situação, que é a satisfação e a prestação de conta moral do processo. E muitas vezes não tem isso.
Grande parte das organizações nasceram de uma necessidade, muitas vezes por uma questão circunstancial, no qual aquela comunidade ou aquele, né, a determinada atividade precisa de apoio e acaba se mobilizando, sensibilizando para o coração, as pessoas mobilizam para montar uma associação. Então, grande parte das instituições não tem dentro da organização profissionais para dar suporte. Então, quando nós conversamos com as entidades, né, fazemos encontro com as instituições e a gente pergunta o seguinte, né? Quem administra a sua organização? Todo mundo, os presidentes levantam a mão. Tá bom. Aí a pergunta seguinte eu faço é a seguinte: você formou em administração aonde? A pessoa, mas isso não. Então você não está administrando. Você está casualmente como presidente. Agora, quem é o administrador que dá suporte para você? Quem é o advogado que dá suporte para vocês? Quem é o contador que dá suporte para vocês? Se não tiver os profissionais para dar assistência no processo, você não consegue trabalhar. Em função dessa necessidade que existem os conselhos profissionais. Então, cada conselho profissional também tem a obrigação de fazer com que crie grupo de trabalho para dar assistência ao pessoal. Então, um dos trabalhos que nós estamos aqui discutindo aqui em Manaus, criar a Comissão de Direito do Terceiro Setor dentro da OAB, né, que é o primeiro profissional que tem que assinar o documento, é o advogado, né, e hoje está sendo feita uma série de documentação que infringe a Constituição, infringe o Código Civil, toda uma legislação, e os documentos estão sendo hoje registrados no cartório numa boa. E isso vocês não têm nem noção. E os profissionais também simplesmente estão assinando muitas vezes de graça, tentando ajudar, inclusive. Então, nós estamos começando agora um trabalho com que crie dentro da OAB daqui a Comissão de Direito do Terceiro Setor, treine, capacite os advogados para, em seguida, prestar serviço de assessoria jurídica gratuito para vocês. Hoje, coitado, mesmo que tentar ajudar, não tem muitas vezes condições, porque não aprendeu isso. Que, infelizmente, na academia, nos cursos de formação de graduação, de Direito, Economia, Contabilidade, Administração, na questão ambiental, um monte de coisa, raramente, dentro da grade curricular, tem o termo terceiro setor. Então, como eles não aprenderam o negócio, como é que vai ajudar? Entendeu, né? Então, essa jornada nós estamos começando agora também, tá? Por outro lado, as instituições também têm que começar a preparar e se organizar no processo, que agora tem um marco legal, muita gente, né, está lendo a legislação do marco legal, no entanto, não está vendo o lado positivo da legislação. Muita gente está achando que as recomendações em relação a essa lei vai atrapalhar as entidades. Não, ninguém falou isso. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, você já recebeu treinamento, já está sabendo do marco legal? Aí o cara fala, aquela 13.019, mas e o resto? Aí fala, que resto? Não, 13.019 caiu fora já tem outra lei, né? A 13.204 em 2015, um ano depois foi feita uma lei que fez a emenda da lei principal. Aí a gente pensa, você leu a emenda da lei, ou você leu o texto atualizado? A pessoa fala, então não leu, entendeu? E a questão não é só isso, né? O poder público, vocês estão vendo, né, o que está acontecendo hoje nos estados, nos municípios, estão sem dinheiro, não é isso? Bom, isso estava na cara, a gente brinca. E o pessoal acabou simplesmente ignorando o processo. Então, o que nós temos que tomar cuidado, né? Primeiro ponto é o seguinte: a associação de vocês está estruturada para isso? Isso é, primeiro lugar, tá? Primeiro, você tem capítulo de receita dentro do estatuto? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, quais os tipos de receita que você escreveu aqui? Porque se você não colocar num dos itens aqui a questão da captação de recursos de renúncia e incentivo fiscal, tá?
Se você não tiver essa... desculpa aqui, tá? Aqui é renúncia, tá? Se você não tiver essa palavra aqui, não tiver essa parte de incentivos, não tiver esse item aqui colocado, então se você não tiver esses dados aqui, dentro do texto da receita aqui, você não pode receber esse dinheiro. Então, o primeiro ponto é esse aqui. O segundo ponto é, além disso, no caso, no seu estatuto, na parte dos objetivos dele, objetivo, tá? Será que as atividades que você descreveu aqui dentro, aqui, que a pessoa coloca todas as ações dentro da entidade, né, faz verdadeiro romance, né, uma carta de amor que a gente brinca aqui dentro, aqui, essas atividades aqui, será que está em conformidade com um negócio chamado CNAE? O que é isso? Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Isso é, o que você vai fazer com a entidade? Se ela não tivesse aqui classificado aqui, provavelmente, quando tirou o CNPJ aqui, colocou itens que não tem nada a ver. Então, não posso receber o dinheiro. Então, muitas vezes, me coloca o seguinte assim, né? Vamos colocar um caso clássico, uma entidade ambiental. Tá bom. A entidade ambiental. Então, vai lá cuidar de proteção das mananciais, vai plantar árvore, recuperação de área, mata ciliar, não sei o quê, tal, escreveu isso, tal. Mas, o que você vai fazer? Você vai produzir muda? Porque você tem um código sobre viveristas. Você vai ser viverista ou você vai ser simplesmente um braçal com enxada na mão para plantar árvore? Entendeu, né? Porque se eu não colocar aqui que vou fazer a produção de mudas, né, no processo, você não pode produzir mudas. Você não pode ter o registro para autorizar a produção de mudas. Não é porque é uma associação ambiental e eu me intitulei ambiental e com isso eu faço o que quiser. Não. Então você não pode receber dinheiro de renúncia fiscal de nada. Entendeu, né? Então já começa por aqui a situação. Tá? Se você é ambiental, ótimo. Para poder passar recursos para você, você está em dia? Está legal? Porque não, está tudo legal, está tudo registrado. Tá bom. Por acaso você tem registro no CREA? Mas como? Tem engenheiro ambiental, CREA regulamenta a forma de fazer esse trabalho. Deu bem? Se você não tem um registro no CREA, eu não posso te dar dinheiro para a entidade que está, né, fugindo das regras legais do processo. Não é porque eu registrei no cartório como entidade ambiental, né, eu posso fazer o que eu quero fazer. Não. Vamos supor que você vai de saúde. Ótimo. Você vai fazer saúde? Por favor, você tem registro no CRM? Não, não tem. Então não pode. Entendeu bem? Pode até estar contemplado aquele negócio. Chegou aqui e morreu. Entendeu bem? Aí, se estou colocando saúde, se você olhar os objetivos da saúde aqui, tem toda uma classificação. Se você vai ser hospital, se você é clínica, se vai fazer serviço ambulatorial, o que você vai fazer? Entendeu bem? Não, eu só vou orientar a saúde. Né? Mas que orientar a saúde? Não existe isso. Entendeu bem? Então tira fora esse negócio de saúde, para outra coisa. Né? As pessoas fazem isso. Aí escreve na associação os objetivos, né? Eu cuido do meio ambiente, cuido de criancinha, também eu faço esporte, lazer, eu dou melhoria de qualidade de vida, né? Cuido da saúde, da comunidade, não sei o que tal. Aí a gente pergunta assim, mas afinal de contas, você vai fazer o quê? Que catch de que Nike é esse? Não existe. Entendeu? Então, fica tudo entruncado. A pessoa depois começa a entrar em embate comigo. Mas eu registrei. E daí que você registrou no cartório? O cartório registra qualquer coisa, pô. Entendeu? Se você não tem toda a legislação, né, e todos os requisitos legais no processo, não dá nada. Aí a gente faz uma outra pergunta para o pessoal. Você tem alvará? Aí piorou. Se não tem alvará de funcionamento, você está totalmente ilegal. Entendeu bem? Então, essa parte da discussão da parte legal do processo é extremamente complicada, porque se não fizer isso, você não tem acesso aos recursos.
Por isso que nós temos um serviço gratuito para orientar as entidades, de tal maneira que a gente possa analisar o estatuto, comentar o que está acontecendo, né, e a gente devolve para o pessoal, desde que o advogado ou o presidente da entidade nos autorize, nós podemos fazer a adequação dele gratuitamente para poder ajudar o pessoal. Viu, né? Porque esses senões que nós estamos falando aqui, se as pessoas não aprenderam isso nas escolas, um monte de coisa, como que eu posso exigir desse pessoal que faça isso legalmente? Não dá. Viu, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso estar em dia, legalizado, para ter acesso aos recursos. Primeiro ponto. Tá? Aí, o segundo ponto no processo é: o que existe hoje de legislações, normas para isso? Que é outro problema sério. Tá? As leis foram evoluindo e, ao longo do tempo, foram sendo criadas novas legislações para fazer com que as instituições possam receber dinheiro de empresas e não do governo. Então, com isso, o governo criou isso por uma seguinte razão: a situação no Brasil hoje, as associações hoje aqui, grande parte deles aqui, 80%, depende do repasse do governo. Se é municipal, federal, estadual, não interessa. Então, dependem disso. 15% hoje é de empresas e só 5% de doação de pessoas físicas. Então, esta é a realidade hoje no Brasil. Então, em função dessa situação, então, o governo federal criou legislações para poder inverter esse processo. Porque no mundo inteiro não é dessa forma. No mundo inteiro, o governo entra no máximo com 15%. E as empresas entram com 80%. É o inverso. Então, no Brasil, criou-se a associação, né, com o intuito de pegar dinheiro público. Sabe? E agora a legislação deixou bem claro: acabou o dinheiro. Se vira. Deu, né? Em função dessa situação aqui, foi criado dentro do imposto de renda uma série de legislações para poder facilitar com que as empresas pudessem repassar os recursos. E ele tivesse benefício tributário, a empresa pudesse deduzir da sua base de cálculo. Então, começou com uma legislação federal, né? A Lei Federal 9.249, de 95, artigo 13, parágrafo 2º, foi criado o inciso 1, 2 e 3. Olha a data, ó, 95. Tá? Alguns aninhos na frente, né? Tá. Ela escreveu o quê? As empresas podem destinar, aqui no inciso 1, uma parte do seu tributo a pagar, do imposto a pagar, para cultura. Lei de incentivo à cultura. Tá, isso é, as empresas têm que pagar o imposto, então uma parte do imposto posso destinar para isso. Assim como foi criado para fundo de criança e adolescente. Assim foi criado também para esporte. E assim também foi criado também para poder ajudar as atividades educacionais. São incentivos. Isso é, a empresa tem que pagar 100% dos impostos, mas uma parte dele pode ir para as associações aqui e a outra parte tem que pagar para o governo. Então, ele tem que pagar 100%. Então, incentivados. Esse caso aqui teve um escândalo, né, violento recentemente, que vocês viram na mídia, né, quando o governo quis fechar o Ministério da Cultura. Né? Vocês viram o rolo que deu, não foi? E o governo teve que voltar para poder ter o Ministério, não foi? Agora, vocês sabem qual foi o orçamento do Ministério da Cultura? Vocês têm ideia? O valor que estava no orçamento do Ministério da Cultura era 3 vezes o orçamento do Fome Zero. Olha só, 3 vezes. Tá?
E os artistas, com um bom lobby, começaram a chiar no processo. Tá, só que o orçamento ninguém mostrou, né? Em alguns sites do Facebook apareceu. Só que o pessoal também nem se preocupou. Por quê? Estavam financiando o quê? Artistas, um monte de coisa, não tem nada que ver. Deu, né? E deu aqueles escândalos, não foi? Que financiou casamento de filha de artista, não foi? Não é? O cara que fazia o lobby das instituições para receber o dinheiro da cultura, né, financiando o casamento deles, não sei o que, uma festa de arromba, não é isso? Mas lei de incentivo à cultura não foi feita para isso, não. Sabia que não foi feito para poder financiar artista? Vocês leram a lei da incentivo à cultura? É para fazer preservação de patrimônios. Vocês, por exemplo, aqui em Manaus, vocês têm uma coleção enorme de patrimônios e vocês têm um baita de um parque industrial do lado de vocês aqui. Na verdade, se fizesse pela legislação, não era para ter nenhum prédio aqui na situação que está hoje. Quer ver um caso clássico, por exemplo, onde estava falando com o pessoal da Santa Casa, um grupo que está tomando conta agora para poder renovar a Santa Casa e tal, né? A brincadeira que eu fiz é o seguinte: por que vocês estão brigando com a Santa Casa? O prédio não está tombado? A reforma dela todinha poderia ser bancada por incentivo à cultura, sem gastar um centavo da saúde, porra. Hoje, você tem que pegar dinheiro para comprar remédio, um monte de coisa, não pagar isso, né, para poder fazer manutenção de um prédio velho, né? Que ironia de coisa, né? Né? Você imagina quanto de poder, de recursos que vocês teriam que ter. Na verdade, todos os prédios antigos que por aí passa na cidade, está desabando, está tombando, está caindo, aquele negócio tal, poderiam ter todinho recuperado e vocês terem um baita de um patrimônio histórico, artístico, cultural, não é isso? Não é? E você ser um exemplo no mundo do trabalho, com um baita de um parque industrial, com um imposto de renda a pagar, pô. Não é isso? Não está tendo. Agora foi aprovada a lei do Estado, não foi? Não precisa ter fundo estadual. Não precisa ter, não é para o Estado receber o dinheiro. Não, se o dinheiro receber, criar o fundo, melou tudo. Vai pagar outras coisas. O que pode fazer é autorizar simplesmente que as organizações que queiram fazer a preservação façam juntamente com a empresa que um X% do ICMS que a pessoa paga, nós estamos falando de 6% a 20%, ela simplesmente pode doar para uma instituição para ela cuidar da preservação patrimonial e o governo só vai vigiar a aplicação. Se você fizer um fundo para o município, para o Estado, receber o dinheiro, buraco negro. Esquece, pelo amor de Deus. O governo não consegue nem regulamentar a própria conta dele, imagina o dinheiro que vai entrar lá dentro. Entendeu, né? Então, são processos que não estão usando isso por quê? Viu, né? Ninguém está interessado em preservar a cultura daqui? Interessante esse negócio, né? Então, é uma coisa que não dá para entender, né? Se não tivesse nenhuma indústria, se vocês estão lá no fim do mato, meio do mato, não tem porcaria nenhuma de contribuinte do imposto, bom, tudo bem, vamos tentar ver outra forma, pô, não é isso? Vocês não têm essa desculpa. Tá. Fora isso, não, você está muito bem enganado. Aqui foi feita a Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental do município de Manaus. Ou não? Não está. Ah, tá. Nós já tentamos, eu como design e toda a equipe que nós trabalhamos, nós já tentamos, através de tombamento e restauro. No governo do Estado, não. A gente, como empresa, né, viabilizar, restaurar prédio para que a gente possa fazer projetos sociais dentro dos prédios. E cultural. O que acontece? Quando nós chegamos ao CREA, algumas coisas não viabilizam, param.
né? Mas nós não paramos porque parou lá. Então, o que nós estamos fazendo como empresa? Sim, como uma associação de empresa, nós estamos viabilizando com as empresas restaurar os prédios e implantar projetos nelas. Sim. Só que, claro, só vai aparecer quando o prédio estiver inaugurado pela empresa tal, pela associação tal, que é para poder nós resgatarmos a nossa história. Eu já trabalhei na restauração do Teatro Amazonas, sim, mas isso é como empresa, né? Ganhamos licitações, é diferente. Mas se todo e qualquer empreendedor ou técnico ou qualquer outra especialidade do qual se viabilize, você consegue fazer. Só que eu não espero o governo. Eu que estou dizendo equipe. Nós não esperamos não é para contar com o governo. O governo está falando assim, olha, se viram aí que eu não tenho condição. Entendeu? Agora, o importante não é isso aí. Vamos ver o inciso 2 e o 3. O que me fala? O inciso 2, ela fala o quê? Que as empresas de regime de lucro real, que vocês não têm quase ninguém aqui, né? Porque todas as empresas, para usar o subsídio, né, da Zona Franca de Manaus, tem que ser de lucro real. Você tem a maior concentração de empresas de lucro real do Brasil, está aqui. Então, eles podem destinar 1,5% do seu lucro bruto das empresas para destinar para educação e pesquisa. Educação. Então, era para ter escolas modelo de tempo integral em todo o município de vocês aqui de Manaus, tudo de graça, é primeira linha. Porque o valor que tem é uma coisinha irrisório, 1,5% dos lucros. Tá? Não é do lucro líquido, não, tá? Bem entendido, a lei é bem claro. Tá? Lucro operacional antes das deduções. Isso é antes da empresa fazer cambalache para dar prejuízo. Se a empresa justificar, estou dando prejuízo, eu aumento o seu prejuízo, porra. Está reclamando, porra. Não usa. Outro item aqui que é mais grave. Além disso, a lei foi colocado que mais 2% também do lucro operacional da empresa deverá ser destinado para beneficiar o trabalhador das empresas doadoras, os funcionários, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Isso é, eu posso fazer trabalhos aqui para ajudar as comunidades. Se eu estou falando da questão da educação, estou destinando aqui e também dependente do trabalhador, então eu posso tirar 3,5% do lucro bruto das empresas. Se eu quero fazer aquele trabalho lá para beneficiar a Santa Casa, para fazer a reforma dos prédios ou o restauro dos prédios patrimoniais aqui do município, está aqui, 2%. Então, além do incentivo à cultura do inciso 1, eu poderia não estar esperando isso aqui para ser aprovada a lei em Brasília, tramitar, para poder ter pedágio político, não sei o que lá, para esquecer esse negócio aqui, poderia simplesmente entrar nessa lista aqui, e poderia estar tendo essa receita. Esse segundo item da lei, aqui existe uma subregulamentação que fechou num grupo de instituições específicas, que é como se fosse um edital direcionado para... Aqui é bem claro, não tem nada disso. A empresa que faz diretamente com as instituições. Uhum. Ninguém falou que isso aqui tem que passar por alguma organização que formar um cartel de instituições. Mas hoje quem comanda isso aqui é a Suframa. Não, senhor. Ele não tem controle nisso, não. Isso aqui é Receita Federal, meu amigo. Não tem nada a ver com a Suframa. Só para ter uma ideia dessa questão aqui, dessa legislação, como a gente viu que aqui no estado de vocês, Amazonas, tinha um questionamento em relação à Zona Franca de Manaus. Muitos contadores achavam que, por ser uma zona especial, as empresas daqui não poderiam utilizar esse tipo de renúncia. Então, tá bom. O que eu pedi? Eu pedi com que a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas organizasse um seminário com os empresários daqui da cidade, encheu o auditório lá e nós fizemos uma explanação disso. Só que não adianta nada eu, Zé Mané, vir aqui para falar sobre isso. Então, convidei o delegado da Receita Federal da época, do Estado do Amazonas, para estar presente juntamente comigo no evento.
Tá? Depois que expliquei tudo, eu passei a palavra para o delegado da Receita Federal. Aí o delegado da Receita Federal falou assim, né? Bom, o japonês botou numa fria, né? A minha função é diferente do japonês, minha função é de cobrar, né? Então eu não posso ficar falando muito com o negócio, mas vou fazer uma contribuição para vocês. Eu tenho acesso a todo o imposto de renda de vocês, então eu vou pôr na tela o imposto de uma das empresas que está presente aqui, eu vou apagar o nome para não ficar chato, tal, e vou mostrar o que foi a apresentação do imposto de renda dessa empresa. Aí mostrou. Aí chegou e falou assim, está vendo aqui a linha aqui, ó, a Lei Federal 9.249, está aqui, ó, deixou em branco. Está vendo? Então ele pagou tanto de imposto. Agora vamos colocar o que a lei permite para fazer. Colocou lá, tchum. Aí mudou toda a tabela de cálculo do imposto. Isso é, a empresa pagou 34,4% a mais de imposto. Que discurso é esse que custo do Brasil é caro? 34,4%. Só isso. Aí ele foi mostrando. Tá. Vamos ver pessoas físicas. Quem faz doação para o Fundo de Criança e Adolescente, não sei o que lá, a pessoa física pode fazer, não foi? Ele chegou na tela e mostrou. No estado inteiro, só tinha 2 pessoas. O estado de Amazonas inteiro tinha 2 pessoas. Aí essas 2 pessoas me autorizou colocar o nome aqui para saber quem doou, tá? Então, apertou a teclinha e mostrou. Uma era a esposa dele e o outro era ele. Ninguém mais tinha doado. Aí mostrou, olha, pessoal, é isso que tem. Agora vamos fazer um embalão de ensaio. Né? Eles pegaram o ano de 2009 para poder ver quanto que era o valor disponibilizado só nessa lei aqui, ó. Aí ele mostrou, fez uma continha, mostrou na tela. 2 bilhões e 800 milhões de reais em 2009 foi pago a mais e poderia ter ficado no município de vocês. 2 bilhões e 800 milhões. Os empresários estão cobrando um pedágio, que você acabou de falar lá de Brasília, estão cobrando aqui para as associações têm que pagar pelo menos 50%. Denuncie. Para que você aceitar isso? Eu sei. Bom, grave, denuncie. Eu estou dizendo que esse virou uma forma... Não é bem isso, não. Você tem empresário assim? Eu sei que tem também, tá? Mas não é bem assim, não. Se a organização tiver em dia um monte de coisa, pode peitar assim, denunciar o desgraçado, você vai ver o que vai dar. Viu bem? A coisa não é bem assim, não. Tá? Como essas leis eram somente para as empresas de regime de lucro real e grande parte das empresas, no presumido, no simples, tinha problema sério, não tinha como ser contemplado no processo. Ficamos anos brigando com o governo federal brasileiro que mudasse isso. E foi feita uma série de trabalho. Em 98 foi proposto essa mudança, foi aceito pelo governo em 98, tal, só que não foi publicado. Não foi sancionado. Aprovaram por tudo e ficou na gaveta. Somente agora, com o marco legal, que começou a ter a retomada disso. Então, quando saiu a Lei Federal 13.019, de 2014 aqui, chamado Marco Legal do Terceiro Setor, o governo editou a lei para poder regulamentar as instituições. Só que nessa regulamentação foi a cópia da proposta de lei de 98 e o governo tinha suprido um monte de item de interesse dele. Aí, o texto da lei do marco regulatório de 98, houve uma participação da sociedade civil, foram meses e meses de trabalho em Brasília, que todo mundo ajudou gratuitamente para poder fazer uma lei para regulamentar, e simplesmente os caras pegaram e riscaram um monte de item, tiraram fora. Aí
grande parte das instituições que participou na organização dessa lei começou a dar porrada nos políticos. Pô, espera aí, pô, né? Trabalhamos 3 anos praticamente no processo, né? Foi feito várias audiências, foi definida uma lei de consenso na sociedade civil. E aí vem um cara, um político, que simplesmente muda porque não quer, né? Aí começou a ter um monte de mobilização. Em seguida, o governo federal, reconhecendo a CACA, fez alteração na Lei 13.204 de 2015. E alterou essa lei inicial aqui, ó. E ainda está faltando coisa, tá? Aqui agora não adianta nem chiar lá em Brasília, porque está um inferno aquele negócio lá. Não dá nem para retomar o negócio, tá? Mas qual foi a novidade aqui? A grande novidade aqui foi o quê? É o artigo 84B, o inciso 1. Ela fala o quê? As empresas, bem entendido, sem nenhuma restrição de regime tributário, poderá doar 2% da sua receita bruta para as associações. 2% da receita bruta. Se é lucro presumido, se é lucro real, não interessa. Então, no lucro real, além da lei anterior, tem essa lei aqui. Como esse aqui foi feito em 2015, aqui no processo aqui, o que aconteceu? Voltando à lei do imposto de renda aqui, como não tinha sido contemplado, houve uma mudança nessa lei e foi incluído o inciso letra C. Então, está reconhecido pela Receita Federal, no imposto de renda, você pode utilizar isso. Vai acabar a discussão. Só que tem outro detalhe. Para gozar dessa possibilidade de recurso, a associação tem que enquadrar o seu estatuto, atendendo à Lei Federal 9.790 de 99, o artigo 3º. Se não atender isso aqui, não tem como receber os recursos. Por quê? Porque a titulação de utilidade pública federal acabou. Quem tem certificação está sabendo disso, não está? Agora a certificação é o CIP. Agora, se você tem utilidade pública federal, não serve para nada. Agora, quais são as associações aqui no Estado que esteja legalizado em esta conformidade para poder receber isso aqui? Você conta nos dedos, acho que vai sobrar dedo. Porque as organizações, né, ouviram falar tanto no marco legal, ficou só discutindo isso aqui, não observou esses itens aqui, e aí se ferrou. Agora, em maio, as empresas estão fechando os balanços de 2016, não é isso? Quem está aplicando isso? Provavelmente ninguém. Deu, né? Mais uma vez, vai ficar na mão. Como é, falta recurso? Não. Deu, né? Bom, o que estou mostrando com vocês isso é das legislações internas aqui. Não estamos falando ainda de recursos internacionais. Vocês, Amazônia, que estão em Amazonas, que você está na região amazônica, né? O mundo inteiro quer ajudar vocês. Mas ninguém se mobiliza adequadamente. Ou quer fazer cambalacho. Existe um órgão dentro do Ministério de Relações Exteriores, que é um grupo técnico chamado ABC. O que é isso? Agência Brasileira de Cooperação. Todos os organismos internacionais, né, as entidades internacionais, assim como empresas internacionais, que querem ajudar as instituições do terceiro setor no Brasil para ter formalidade legal,
todo ano eles comunicam ao Ministério de Relações Exteriores, juntamente com o ABC, dizendo: olha, nós queremos financiar projetos sociais dessa forma, nós queremos financiar projetos culturais, nós queremos financiar saúde, tal. E ela fala o seguinte: eu tenho tal dinheiro, eu tenho tais condições e estou aberto à solicitação de vocês. Todo ano. Quem é que daqui entrou no site e pediu assim: olha, estou interessado? O cara coloca assim, o valor, os projetos que ele financia, quais são os montantes que ele faz, ele coloca o número do telefone, o número do e-mail, o nome da pessoa que você deve contatar, e você pode mandar em português mesmo, que o cara pode estar lá na PQP, na Nova Zelândia, que ele vai te responder em português. E ninguém pergunta. O governo antes disso, até o ano de 2000, o governo tinha pachorra de publicar um livro, um livreto, porque muita gente antes não tinha dificuldade de ter internet, não era? Não é? Então, preocupado com isso, todo ano o governo publicava um livreto escrito assim, recursos privados para serviços públicos, e distribuía isso para todos os estados brasileiros. Todos. Até o ano 2000 recebeu. Cadê? Deu, né? Aí vem as organizações, muitas vezes clandestinas aqui, tá? Que o cara, sabendo disso nos seus países, você sabe que malandro do primeiro mundo é malandro, não é para valer, né? Tem malandro também no primeiro mundo, certo? Eles simulam as instituições, ficam com dinheiro para eles e falam que está ajudando vocês. 2010 foi levantado aqui no estado Amazônia Legal, tá? Havia mais de 3.000 organizações internacionais clandestinos atuando na região amazônica. E aí? E o problema era simples. Eles mesmos batiam em porta, pegavam as entidades, você não quer dinheiro, tal. Quando olhava como era feito, né, a contabilidade, como eram os documentos, os caras olhavam... Eles faziam turismo aqui, viajavam para cá, batiam nas portas por aí, às vezes nem encontravam as entidades, mas os caras iam embora. Que coisa esquisita, né? Então, a necessidade de vocês se organizarem no processo é extremamente complicado nisso. Por isso que teve a iniciativa aqui de começar a fazer com que fizesse treinamento, curso, seminário, um monte de coisa. E essa não é a primeira vez que eu estou aqui. Entendeu vendo? Tem muita gente que me conhece, há anos que estou fazendo isso. Entendeu vendo? Para mobilizar, sensibilizar. Vocês têm interesse? Nós estamos querendo ajudar, não estamos cobrando nada para isso. Eu estou perdendo meu dia de trabalho que podia estar em São Paulo ganhando a empresa numa boa. Não. A nossa organização foi feita esse propósito. Difundir o assunto. E os recursos que estão aí é coisa assustadora. Nós estamos falando de algo em torno de 23% a 25% da economia circulante do município de vocês aqui está indo para o ralo diariamente, porque vocês simplesmente, cada um está cuidando do seu umbigo. Não está pensando em trabalhar em conjunto. E a coisa vai embora. Que vem um caso, por exemplo, uma das piores situações que existe aqui. Uma das piores situações que existe aqui no Brasil, e principalmente aqui na Amazônia, é um fator extremamente interessante com banco. Não sei se você sabe que tem uma linha de financiamento especial que foi feita através de uma legislação federal e também do acordo internacional, que os bancos implantados no município de vocês aqui têm que destinar 2% do depósito à vista que é feito no banco para financiar pessoas que não têm conta bancária,
para o sujeito que está com problema no SPC e no Serasa, para gerar emprego e renda. Essa resolução é uma resolução do Bacen, então Bacen, Banco Central, tá? Resolução 3.109, em 2003. Nós estamos em que ano? 17. 14 anos o dinheiro está indo para o buraco porque vocês não se preocuparam. Eu tenho falado isso pelo menos há 5 anos aqui. Tá? Pelo menos há 5 anos estou falando aqui. Vocês poderiam montar uma associação de crédito para pegar os 2% do depósito à vista dos bancos. Quem fez essa legislação não foi nenhum político de vocês, não. Nenhum deputado, nenhum político de vocês está preocupado com esse negócio. Está preocupado com o deles. Vocês, pobres, têm que se ralar, né? Não é isso? Quem inventou esse negócio ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Um hindu, economista, em Bangladesh, vindo miséria que estava em torno dele, então ele começa a fazer uma experiência sobre isso. E um cara chamado Bill Clinton o conhece, gostou do negócio e convida ele para os Estados Unidos. Aí o Mohamed fala assim, espera aí, você é o país mais rico do mundo, não precisa disso. Ele falou, não, eu também tenho os miseráveis. Não na sua proporção, mas eu tenho lá também. Eu tenho minhas regiões de bolsão de pobreza. E ele acaba aceitando e indo para os Estados Unidos e ajudar e monta esse programa. Bill Clinton não era, na época, ainda presidente dos Estados Unidos. Então, ele assume o compromisso de que, por acaso, se ele ganhasse as eleições como presidente dos Estados Unidos, ele iria levar esse assunto para a ONU e que, juntamente com o Fundo Monetário Internacional, todos os países em desenvolvimento adotassem isso. E assim, o Bill Clinton fez. Com isso, Fundo Monetário Internacional, em 2002, na Carta de Equador, que foi feita em Equador, celebra esse acordo com a ONU, fazendo com que todos os bancos de todos os países em desenvolvimento destinem esse recurso. Por isso que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E com isso, o Brasil teve que fazer a resolução na marra. Bom, o que é isso? É simplesmente a seguinte, assim, ó, eu tenho aqui um banco. Vamos supor que a prefeitura está aqui e tem conta nesse banco. Quando recebe o fundo de participação do município, é depositado na conta da prefeitura, não é isso? 2%. Não importa qual é o valor que a prefeitura receba de depósito, um monte de coisa, mas a lei obriga que uma parte desse dinheiro tem que vir aqui para a Câmara Municipal, não é isso? Conforme a arrecadação total. Isso aqui é feito depósito na conta dela, não é isso? 2%. A Câmara paga os vereadores e paga os funcionários, não paga? Então tem os funcionários mais os vereadores. E esse dinheiro não é em caixa, na boca do caixa, não é isso? É feito dinheiro banco para banco, não é isso? 2%. O vereador ou funcionário daqui recebe o dinheiro, vai numa loja, faz a compra, tal, e faz o pagamento do sistema bancário, 2%. A loja, por sua vez, ele compra distribuidor ou de fabricante tal, e faz a operação bancária, 2%. O distribuidor, por sua vez, também tem que pagar imposto, tem que fazer negócio tal, e faz pagamento para o governo, 2%. Nós estamos falando aqui, ó, 16% a 18% da economia circulante do município de vocês está indo para o ralo todos os dias, porque ninguém se preocupou com isso. Nessa brincadeira, havia um certo entrave. Qual que era o entrave? Em primeiro lugar, cadê as organizações para trabalhar com isso? Cadê a associação que atende essa legislação aqui
e tenha qualificação no Ministério da Justiça como associação de crédito e certificado como o CIP. Cadê a organização? Primeiro lugar. Segundo lugar é o seguinte: se eu chegar num banco hoje e falar, olha, o japonês falou esse negócio aqui, tal, né, eu quero esse dinheiro. Gente, o banco vai olhar e falar assim, quem? Ah, o japonês. Ah, manda o japonês para aquele lugar, porra. Vai me mandar para aquele lugar. Não é isso? Primeiro lugar. Segundo lugar, ele pode falar assim, não, nosso banco já faz isso. Nós somos um banco responsável. Então, nós já fazemos essa aplicação social. Nós ajudamos a favela da Rocinha no Rio de Janeiro. Nós ajudamos, plantamos árvore na Mata Atlântica. E você vai falar, não é isso? Então, para evitar esse processo, foi proposto aqui no município criar a Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental para que o desgraçado não tivesse essa possibilidade. Eu vim aqui para defender a lei, nós fizemos uma proposta, foi aprovado. 2011. Para fazer com que nenhuma das empresas que estão instaladas aqui no Parque Industrial possa falar o seguinte, não, a minha matriz resolve isso em São Paulo. Porra nenhuma. Porque a matriz desse desgraçado está aqui. Porque se não tiver matriz aqui, ele não pode gozar dos incentivos fiscais da Zona Franca. Tá? Se o gestor está lá na filial, é outra história. Então, de toda a movimentação desses caras aqui, vocês têm direito a 2%. Para isso, se vocês quiserem ter esse número real, basta entrar na página chamada IBGE/cidade, você pegar o estado de Amazonas e pegar o Manaus, você vai ter quanto que o governo fez o depósito à vista, quanto é que as empresas o fizeram, isso, o dado que está em hoje, lá é 2015. Tá? E ela vem publicando isso todos os anos. Ó, pessoal, acorda, porra. Nada. Não sei o que tem. Ou vocês estão anestesiados, ou vocês não confiam em mim, não acreditam. Pô, basta entrar no site, ver essa porcaria, porra. Ou não estão disponíveis? Não estão querendo trabalhar. Quero ganhar dinheiro, só isso. O senhor falou sobre o recurso oriundo das indústrias da Zona Franca. É aquele recurso que as cidades que foram feitos? Isso é outra sacanagem do PID, outro trambique que andaram tendo problema. Tá. Que é pior ainda. Porque, então, esse recurso que você falou do trambique é o que precisava ser batizado pelo Ministério da Indústria e Comércio, Tecnologia. Tá. Que não fizeram inovação porra nenhuma aqui dentro. Né? Inclusive, eu fui chamado em várias empresas aqui, nós viemos, apontamos, enfiamos o dedo no nariz do filho da mãe e falamos assim, vocês vão se ferrar. E ferrou. Entendeu bem? Disfarçando que está aplicando o PID. Entendeu bem? Nem chegamos nisso. Tá? Então, o montante de recursos que vocês estão perdendo é uma coisa assustadora. Vocês não têm ideia do que eu estou falando. Tá? Que vem outra coisa, por exemplo, eu falo toda vez que vocês acordarem. Está vendo esse negócio aqui? Todo mundo não tem? Não é isso? Você não paga a conta? Sim. Está quebrado? O problema é seu, você pagou um negócio. Vocês repararam na conta de vocês que tem um negócio chamado FUST que vocês pagaram? Aliás, estão pagando desde 98, do dia da privatização. Vocês tiveram a pachorra de saber o que é esse dinheiro que vocês estão pagando? Não, né? Olha só, pelo amor de Deus, pessoal, acorda. Em 98, quando o governo federal fez a privatização, teve um monte de gente manifestando contra ou a favor, não teve? Lá na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, teve que botar, né, o pessoal do Exército, tropa de choque, porque foram um monte de pessoal lá, tal, jogaram bomba lacrimogênea, né, e todo mundo comentou naquela época se era a favor ou contra a privatização, não foi? Porque ficou um grande tempo, quase 2 anos discutindo isso.
Não foi? Tudo quanto que é encontro de família, de serviço, boteco, né, casamento, enterro, o que fosse, alguém estava discutindo privatização, não é? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês leram o contrato de privatização? Não, né? Aliás, para vocês não serem ludibriados, o governo federal obrigou que todos os estados estaduais, privados ou públicos, não interessa, teria que publicar todo final de semana, por 4 semanas seguidas, o edital da privatização. Sabia que foi feito isso? No jornal vinha um anexo no final. Aí a turma olhava assim, edital de privatização, essa merda eu não sou contra mesmo, jogava fora. Ninguém leu. E lá estava escrito que todas as empresas privatizadas na área de telefonia tinham que destinar um percentual da receita dela para aplicar na comunidade onde atuarem. E se não aplicarem o dinheiro na comunidade onde atuarem, o contrato de concessão seria cancelado, sumariamente. Eu pensei que você estivesse discutindo que aquele valor era pouco ou mais, muito. Não, né? E aí, as empresas que foram privatizadas ficaram apavoradas com a movimentação. Putz, nós estamos ferrados. Vai vir porrada de brasileiro pegar esse dinheiro, pô. Temos que nos organizar. E estruturaram tudo isso. Passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, não tinha um pedido. Então, as companhias telefônicas foram para o governo e falaram: governo, você mandou obrigar esse dinheiro aqui para mim depositar, para guardar para o negócio. Pô, tá virando um puta de um dinheirão aqui, o que eu faço, porra? Não vê ninguém, porra. O governo falou: não quero saber. Tem que destinar para a comunidade. Tá bom. Fazer o quê, né? Então, a companhia telefônica montou a Fundação Telefônica. A Embratel montou o Instituto Embratel e guardou dinheiro para ela. E aí falou para a comunidade: ó, pessoal, me apresente o projeto nos editais que eu estou disponível. Outra vez não aparece ninguém. Ou apareceu uma meia dúzia. Bom, o que eles fizeram? Chegaram para o governo e falaram: ó, meu amigo, isso aqui não dá mais, porra. Tá. Então o governo chegou: tá bom, então vamos fazer o seguinte: como o pessoal agora está com internet, um monte de coisa, vão ter que aplicar em outras áreas, então vamos transformar esse dinheiro para que faça a instalação internet de banda larga gratuito nos municípios. Por quê? Os municípios vão ter que ter a nota fiscal eletrônica e vai onerar os empresários e mais um custo adicional. Então, para não acontecer isso, esse dinheiro fica para fazer com que haja internet de banda larga gratuito no município de vocês. Bom, né? Só que a prefeitura não pode pôr essa mão nesse dinheiro. A lei é bem clara. Só as associações. Cadê? Não está interessado, né? Já está pagando internet de banda larga particular, essa porcaria custa caro pra caramba, não funciona essa porcaria, tal, tem que estar pagando, né? Vocês estão pagando, não precisa mais nada, né? Está lá o dinheiro. E aí? Culpa de quem que é? Vocês mesmos, vocês não querem dinheiro. Ah, outra coisa. Está vendo essa conta de luz aqui? Uma conta de luz é caro, né? Também foi privatizada, não foi? E no meio da privatização foi colocado o quê? Olha, mesma coisa que a telefonia, as companhias de eletricidade que foram privatizadas vão ter que investir um dinheiro para fazer eficiência energética. Trocar lâmpada por LED. Trocar geladeira das pessoas, televisão das pessoas.
pegar prédios industriais, empresariais, né, para trocar essas lâmpadas, para não onerar esses caras. Vocês já pagaram na conta, até dezembro do ano passado, 0,25% da sua conta foi para eficiência energética. A partir de janeiro desse ano, como a energia elétrica, a manutenção da rede pública ficou para a prefeitura, e as prefeituras vão ter dificuldade no processo, então, a partir de janeiro desse ano, isso aqui foi alterado para dobrou. E aí? Está na mesma. Né? A prefeitura não pode ter esse dinheiro na mão, tá? Como tem muita coisa que a prefeitura não pode pôr a mão nesse dinheiro, não tem como fazer isso, então, entendendo isso, o governo federal fez uma legislação federal 9.637 de 98 e criou o que é chamado de organizações sociais. Então, no seu município, no seu estado, né, se tiver as organizações sociais, se vocês olharem na lei de licitações, a 866 de 93, o artigo 24, um dos itens, ela fala o seguinte: as OAS estão dispensadas de licitação. E foi colocado lá dentro que a função daqui é para promover o desenvolvimento econômico do município, mais cultura, mais saúde, mais educação. E para esse dinheiro aqui. Só que cada ente tem que fazer sua lei. Isso aqui é lei federal. Então, o Estado, cada Estado fez as suas leis de OS, somente os municípios que deveriam estar fazendo aqui, não o fez. O daqui, acabamos de ver na internet agora aqui, né, pesquisando todas as legislações que foram feitas aqui na Câmara Municipal, não tem a lei das OS. Acabei de falar, o vereador aqui, ó, vamos fazer esse negócio aqui. Não tem a lei. Por quê? Se tiver essa legislação aqui, eu tenho que ter uma associação aqui no município que, moldado nessa legislação, vai buscar todos esses recursos que não foi possível fazer para que ela possa reter esse dinheiro a favor de vocês. Deu, né? Porque essas organizações sociais têm uma pequena característica interessante. Ela é uma forma de uma associação, só que de 20% até 40% do Conselho de Administração tem que ter a participação do poder público. Eu tenho que ter pelo menos 10% da participação da comunidade. E o restante, quem quiser participar. Só que a gestão é privado, não é governamental. Como tem a participação do governo local aqui, então a lei de licitação está dizendo que não precisa ter licitação disso. Desde 98 tem a lei. Por que não foi feito aqui? Até hoje. Não tem interesse? Não? O problema não é só isso. O governo tendo essa situação, da posição que está aqui, e tendo toda uma exigência da questão socioambiental, o governo começou a fazer leis para ele também. Nós estamos fazendo lei, vamos ter que cumprir da nossa parte, nós temos que cumprir. Vamos começar a obrigar agora. E assim começou a criar outras legislações. Uma das legislações que é um marco interessante para burro, tá? Que também, né, a maioria do pessoal não lê, todos os órgãos públicos têm que fazer a chamada licitação, não tem? A Lei Federal 866 de 93, que é o terror do pessoal da área de administração pública, né?
Putz, esse porra aqui é complicado. Muita gente tem cursos especiais, um monte de coisa para isso. Então, como os órgãos públicos têm que fazer isso, o governo federal começou sutilmente fazendo uma série de legislações. A primeira legislação federal, 12.187/09, Plano Nacional sobre Mudança Climática. Já ouviram falar isso, né? Toda hora está falando na televisão um monte de coisa, não é isso? Não? O que foi feito nessa lei? Foi escrito aqui que todas as empresas, organizações, de 2010 a 2020, têm que demonstrar que houve economia na emissão de gases, consumo de combustível, água, energia elétrica em 36,1%. Foi estabelecida uma meta. E nessa meta foi escrito o quê? Isso aqui é item de preferência nas licitações. Isso é, se eu vou participar de uma licitação, e vamos supor que a empresa dele participe de licitação, hoje, pelo menor preço que ganha, não é isso? Aqui não. Eu posso estar com um preço meu até 20% acima dele, mas se eu tenho atestado de sustentabilidade, eu tenho a comprovação dessa meta, eu cancelo, tiro de fora. Por que não estou obedecendo isso? Como era uma lei jurídica, o juridiquês tem um problema sério, precisava ser regulamentado isso, por através de um decreto, senão não tem validade. Não é isso? Bom, não seja por isso. O governo federal fez o decreto federal 7746, em 2012, escreveu assim, atestado de sustentabilidade. Regulamentou o artigo 3º da Lei 866 de 93 em vigor. E aí? Será que aqui a casa, na licitação, está obedecendo isso? Os órgãos públicos daqui, na contratação de produtos e serviços, estão obedecendo isso? Que coisa esquisita, né? A meta para 2030 ficou em 40%. Aí a pergunta é, como é que eu vou ter esse atestado de sustentabilidade? Simples. Existe uma resolução CFC, Conselho Federal de Contabilidade, número 1003, em 2004, portanto, né, recentemente, né? Um pouquinho de tempo, tá? Ela fez o quê? Que todas as instituições, a partir do dia 1º de janeiro de 2006, tem que obedecer uma norma de contabilidade chamado NBC T15, que é o balanço social e ambiental. Se não respeitar isso aqui, eu não sei qual o passivo, como que vai demonstrar isso aqui, ó? Não tem como fazer isso. Então, no balanço socioambiental da empresa, ela vai me dar o respaldo se eu estou obedecendo essas metas aqui e se eu estou habilitado a participar das licitações. Qual escritório de contabilidade está fazendo isso? Pergunta desgraçada, né? Bom, se não tivesse documento aqui, eu não consigo fazer a demonstração disso aqui, pode ser eliminado pela licitação. Quando nós criamos aqui a Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental, em 2011, foi exatamente isso. Estava um ano antes do decreto federal, criando uma lei municipal para isso. Né? E está aprovado. Basta respeitar. Isso é,
todas as licitações aqui no Estado provavelmente não estão obedecendo a lei municipal, nem o decreto federal, nem a legislação, nem a norma de contabilidade. E outra vez vocês perdendo dinheiro. Então, a grande questão que existe toda a instrumentação legal do processo. Agora, depende da mobilização da comunidade interessada. Eu não moro aqui, e nem tenho pretensão de morar aqui. Então, depende só de vocês. Se para mim eu tenho que vir, né, mais um ano falando a mesma coisa, eu falo. Você vai falar assim, pô, o japonês aqui desgraçado, fala outra vez a mesma coisa. Problema de vocês. Entendeu, né? Estamos colocando à disposição a vocês para que possa estar participando dessa jornada. Bem entendido, não ganho nada. Por que eu faço isso sem ganhar nada, estou participando disso? Porque, além desse processo aqui, quando saíram essas legislações, essas normas, não saíram isso aqui simplesmente que o político de vocês estavam preocupado. Não. Porque um órgão chamado ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, no ano de 2000, começou a montar um grupo de trabalho para discutir o que é responsabilidade socioambiental. E, em função disso aqui, em 2004, no ano de 2004 aqui, saiu a norma chamada NBR 16.001. Norma Brasileira de Responsabilidade Social. Isso aqui foram quase 3 anos de discussões para poder fazer com que houvesse essa normatização. Foi feito várias reuniões em vários estados. Aqui, inclusive, teve uma reunião ordinária da ABNT aqui. Eu sou membro do comitê da ABNT, sou um dos relatores da norma. Então, eu fiz questão que uma das reuniões ordinária fosse aqui em Manaus. E foi aceito e foi realizada. Para que vocês tivessem conhecimento disso. E com isso saiu a norma aqui. Essa norma que orientou o procedimento no Conselho de Contabilidade também. Então, no mesmo ano saíram as 2 normas. Como a norma brasileira simplesmente o pessoal não respeita nem lei, muito menos norma. Então, como a ABNT faz parte de um organismo internacional chamado ISO, o assunto foi levado para a ISO aqui, a ISO aceitou o procedimento, em 2002 iniciou o trabalho e em 2010 foi lançado a norma internacional de responsabilidade social, que é ISO 26.000, no mundo inteiro. Então as empresas não tiram a certificação de ISO, não sei o que, tal, não tem mais desculpa, se ferrou. Agora, cabe o poder a vocês, da sua cidade, sua região, de vocês cobrarem isso. Então, todo argumento que for possível de dar um drible das empresas, nós já fizemos essa parte. O que mais que vocês precisam? Vocês querem um dinheiro na conta de vocês sem ter trabalho nenhum? É isso que vocês querem? Quanto que eu ganho nisso? Quanto é que o pessoal está cobrando? 6,5? Pô, é muito pouco, pô. 70% no mínimo, tá bom? Pode ser? Pô, fiz tudo esse negócio, não ganho nada, porra. Entendeu? Então, como a gente participa da relatoria da norma, né, e como nós fazemos esse tipo de ação, então cabe a nós estar batendo a vocês, mostrando essas coisas, para ver se você tem interesse, porra. Senão, meu trabalho que foi feito aqui, você imagina aqui, 8 anos de trabalho. Sabe o que é 8 anos de trabalho, viajando o mundo por nossa conta, sem nenhum patrocínio, sem nada, para discutir como é que tem que ser feita uma normatização para que vocês possam colher esse tipo de fruto. Ninguém nos pagou nada. Ao contrário, perdemos hora de serviço, gastamos dinheiro em passagem, estadias, né, e
discutindo isso no mundo inteiro para que pudesse estar valendo uma norma internacional. E vocês são o primeiro beneficiário aqui. Aliás, dentro do Brasil, o maior beneficiário é o estado de Amazonas. E o pessoal fica inerte. Pelo terceiro setor não existir praticamente nas academias, Sim. e uma linguagem, não sei se acadêmica, mas simples, para você dizer a um jovem que está iniciando hoje que o terceiro setor é o setor da produção brasileira que teria maior ganho em termos de profissionais. Como você poderia dizer a diferença do que existe, que se conhece, para o terceiro setor, que ainda é um fantasma? O problema, em primeiro lugar, é a questão da academia. Tem que ser estudado isso, tem que ser levado a sério, para que nos cursos de graduação de administração, contabilidade, economia, direito, engenharia ambiental, assistência social, né, algumas profissões obrigatoriamente deveria abordar o assunto de uma forma técnica e não do ponto de vista romântico. Entendeu bem? Hoje existe uma abordagem romântico. Quando tem, bem entendido, tá? Não tem parte técnica. Mas ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Só para ter uma ideia, para encerrar, da importância do que é o terceiro setor, tem um exemplo extremamente importante no dia a dia de vocês apresentando na televisão, e eu acho que nenhum de vocês entende o que está sendo feito. Tá? Olha o que aconteceu com a Alemanha. Por que a Angela Merkel falou o quê? Nós conseguimos equilibrar as contas públicas. Foi o primeiro país no mundo a falar isso. Não foi? Uhum. Agora é o seguinte, pega um país que nem a Alemanha e receba 1,5 milhão de refugiados. Ah, bem entendido, esses refugiados não ficaram em barraca de lona não, hein? Não ficaram em acampamento não. Porque lá, se ficar em acampamento, quando dá frio, mata todo mundo. Todos foram alojados em residências com calefação. Viu bem? Agora, não é só isso. E o transporte, alimentação, saúde, educação? Como está sendo feito isso? Quem está bancando essa porra? Que tipo de dinheiro que movimenta isso? Vocês têm ideia? Como é que a Alemanha conseguiu fazer isso? Pronto. Professor, qual é a possibilidade que o senhor vê do terceiro setor chegar no nível tal que nós consideramos ok, sem a profissionalização dos profissionais do terceiro setor? Não. Só depende do interesse dos gestores, de se eles querem realmente aprender o processo. Não podemos esperar com que a academia prepare esses caras para daqui a 5 anos, 6 anos, tenha o pessoal no mercado. Não vai ter. Se os gestores das instituições hoje não entenderem a responsabilidade que tem na mão deles, o que tem de obrigação pela concessão da imunidade de isenção tributária e não trabalhar a favor do processo, não é um aluno, um profissional que vai mudar o processo. É simples. O senhor é contra a profissionalização do terceiro setor? Não, sou por favor, só que não dá tempo. Se você esperar isso, não dá tempo, porra. Só isso. Obrigado. Então, esse caso da Alemanha, por exemplo, esse pessoal está indo para a Alemanha por quê? Pô, os caras estão atravessando puta de uma jornada a pé, não é isso? Morrendo gente no caminho, puta de uma dificuldade para chegar na Alemanha, porra. Tinha tantos outros países no meio do caminho, por que não ficaram em outros lugares? Então, talvez hoje aqui, eu e a Uliane somos alunas da OEA de Gestão Pública, e as leis que o senhor mencionou, todos os temas que estão sendo debatidos hoje para nós, não é novidade, nós estudamos isso de forma romântica, como o senhor está falando, mas especificamente do setor público. E quando ele levantou essa questão, né, de quando vai profissionalizar.
A UEA hoje ela tem esse curso em 15 municípios no Amazonas. E o nosso título será de Tecnólogo em Gestão Pública. E nós estamos felizes aqui, né, diante de todo esse debate, porque realmente é o que nós estamos estudando durante 3 anos. A nossa insatisfação diante da nossa escolha no curso é a questão de que a nossa mentalidade foi voltada para que nós só teríamos emprego quando fizéssemos um concurso. E aqui, hoje, nesse momento, nós estamos vendo que não. Não, terá que ver. Né? Então, assim, para nós, hoje, um ponto positivo é essa descoberta, né, desse grande, para nós, um grande mercado. Né? E a gente queria dizer que existe esse contraponto, sim, talvez não tão conhecido, mas que para nós está sendo muito bom. Então, assim, só uma aspas, né? Um abre e fecha aspas. Eu já estive lá várias vezes fazendo, inclusive, palestras, seminário lá. Tá? Sim. O que aconteceu com a Alemanha nisso? Como é que foi possível sustentar esse processo? Vamos lá. Opa, eu me chamo Elenilson, também eu faço parte como... eu ia dizer administrador, né? Mas eu estou hoje presidente do Instituto de Direito do Terceiro Setor. E, voltando lá ao que a cara colega falou, é que o terceiro setor é muito pouco conhecido. E não só assim, se a gente pudesse colocar o terceiro setor dentro das escolas como matéria, porque o terceiro setor não é conhecido por pouca gente, inclusive por parlamentares. Tem parlamentares que não sabem o que é o terceiro setor. Que é muito, né? No sábado, eu estava promovendo uma ação social, um amigo meu, advogado, né, veio me perguntar o que era o terceiro setor e eu tive que explicar a ele. Entendeu? Então, é uma coisa que poderia ser explicada na escola, isso. Deveríamos tomar isso como uma matéria mesmo para ser explicado nas escolas. Porque realmente tem muita gente que não sabe o que é o terceiro setor. Por isso que tem que ser na academia. Só para ter uma ideia, né, dessa situação na Alemanha, né, quando aconteceu esse processo, né, um pouco antes disso, todo o setor da economia mundial tinha uma pergunta muito grande para a Alemanha. O que está acontecendo com os empresários alemães? Por quê? Houve uma corrida na Alemanha, nos últimos 10 anos da Alemanha, foram montadas mais de 5.000 fundações empresariais. Quando esse número surgiu, o mundo inteiro olhou para a Alemanha, opa, o que está acontecendo? Sabe para que é isso? Sabe por que os empresários montaram fundações empresariais? Não foi para dar um jeitinho, para pegar dinheiro que ia para o governo para ficar para ele. Não. Os empresários, sabendo que ele emprega muita gente, ele faz parte de um círculo dentro da economia, que se um dia ele falecer, ele não tem a garantia de que o sócio ou o filho, os herdeiros dele, pudesse continuar a empresa. Poderia simplesmente vender a empresa. Pô, o velho ficou tanto tempo aí, né, com dinheiro, vamos vender essa merda da empresa para ganhar dinheiro. Entendeu bem? Então, os empresários, preocupados com isso, começaram a fazer uma corrida entre as empresas, dentro da Confederação das Indústrias da Alemanha, e vamos fazer fundações empresariais, de tal maneira que eu, titular sócio majoritário ou a minha empresa, se eu falecer, nenhum filho meu ou nenhum acionista possa destruir a organização, a empresa. E assim foi feito em 5.000 empresas alemãs. Com isso, se tiver algum gestor, filha da mãe, que queira fazer algum rolo, alguma coisa, é impossível, porque atrás da fundação existe a promotoria pública, a curadoria das fundações, que vai ficar de olho se o cara sonegar, se o cara dá um jeito, se o cara, por acaso, ele quiser fazer treta, tira o cara fora e pode nomear um outro. Então, essas organizações, quando viram com a situação que estava acontecendo na Síria, um monte de coisa, foram para o governo e falaram o seguinte: governo, você compra a tua parte, abre as porteiras lá, dê a documentação para os refugiados e nós
vamos responsabilizar pela construção das casas, vamos manter o problema da saúde, da educação, vamos gerar emprego e renda e fazer com que esse pessoal seja inserido dentro da nossa comunidade. No Brasil, tem alguns setores sobre isso. Um caso bem famoso no Brasil, que foi inclusive mencionado e praticado por o cara mais rico do mundo, chamado Bill Gates. Se alguém de vocês ler um livro do Bill Gates, lá pelas tantas no livro, ele conta a história no Brasil. Quando ele chega no Brasil, depara com um empresário brasileiro, leva um susto, que ele não tinha visto isso num país subdesenvolvido, e o Bill Gates faz em vida o que o empresário brasileiro fez. Está constando no livro isso. Ele montou o quê? A Fundação Bill Gates. Não foi? Ele chamou a imprensa inteira, do mundo inteiro, e falou o seguinte: o homem mais rico do mundo, eu tenho uma declaração a fazer. A partir daqui, a minha família vai ter que contemplar com míseros 20% da minha fortuna. 80% da minha fortuna eu estou doando para o Instituto, para a Fundação Bill Gates, para que ela possa fazer ação para ajudar a humanidade. Não só na informática, na saúde, na educação, o que for. Quando ele faz isso abertamente, vários empresários americanos toparam o negócio. Ótimo! Então também eu compro o computador, o seu, um monte de coisa, os programas, tal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com que uma parte da minha fortuna também fique para você fazer isso. Eu não tenho condição, não tenho tempo para fazer. Então eu dou para você. De repente a Fundação Bill Gates, bum, explodiu. Só que naquele dia, quando ele faz aquela declaração na imprensa, houve maior auê na internet. Os hackers que estavam querendo destruir o sistema Windows, porque a filha da mãe do Bill Gates estava ficando rico, milionário, bilionário, temos que ferrar esse desgraçado. E estavam fazendo tudo quanto que é forma de hacker para poder ferrar o sistema Windows. Naquela noite, os hackers fizeram uma conferência online. E foi criado o Código Internacional dos Hackers. Nós somos bandidos cibernéticos, mas não podemos dar tiro no nosso próprio pé, já que o cara está destinando isso para a melhoria da qualidade de vida da humanidade, nós não podemos ser tão sacana, filha da puta, para fazer isso, né? Então vamos invadir o computador de cada um de vocês, vai ficar muito mais emocionante. Entendeu? Mudou todo o conceito. O modelo que ele viu no Brasil foi de um cara chamado Amador Aguiar, dono do Banco Bradesco. Ele não tem a Fundação Bradesco? Não tem a escola que ele dá gratuitamente? Os empresários, os banqueiros no Brasil ficavam gozando a cara dele. Pobretão, vem lá de Marília, interior de São Paulo, não tem nem primário direito, você está fazendo escolinha. Ele não está querendo pagar salário de educação, você está inventando frescura, está pegando dinheiro de imposto de renda para essas coisas e tal. Só que ele falava o seguinte: vocês não sabem o que eu deixei escrito. Uma coisa interessante, tá? Dentro da Fundação Bradesco, uma das legislações que ele fez foi o seguinte, interna deles: não vai usar nem um centavo de incentivo e renúncia fiscal para manter a fundação. Porque incentivo de renúncia e incentivo fiscal não foi feito para mim, e sim para pessoas que necessitam. Então não é justo que eu, como banco rico, possa fazer esse uso. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu não estou fazendo com isso com que eu treine e capacite funcionários para ficar no meu quadro de funcionários. Não. Quem estiver sendo beneficiado não vai poder trabalhar na banco chamado Bradesco. Não vai poder. Outro detalhe. A minha mulher acabou sendo convidada para dar aula na Fundação Bradesco Total.
Antes disso, eu tinha conta, na conta Bradesco há muito tempo, tal, e tinha aquele negócio de cheque especial, não sei o que lá, lembra? Tal? Aí, a minha mulher foi trabalhar, daí eu recebo um comunicado do banco que todos os meus cheques especiais estavam cancelados. Eu falei, porra, cara, que negócio é esse? O que eu fiz, pô? Fui no banco. Aí o banco falou, sinto muito, a sua conta é conjunta. Aqui no banco, funcionário não tem vantagens mercadológicas. Então, sinto muito de cortar para você o seu crédito adicional, você tem que ser correntista convencional. Aí eu falei para minha mulher, pô, você me ferrou, né? Entendeu? Não, simplesmente cortou. Tudo bem? Mas eu concordei com ele, está certo, é uma postura. Tudo bem? Assim que ele morreu, o que aconteceu? Foram abrir o inventário, os bens particulares dele, né, a casa na praia, a fazenda, um monte de coisa, foi dividido com os seus herdeiros, mas ele, como pessoa física, tinha 28% das ações do complexo chamado Conglomerado Bradesco. Essas ações foram repassadas para a Fundação Bradesco. Então, todo ano, né, quando dá um lucrozinho, né, no banco, 28% fica retido na fundação, paga a todos os acionistas, mas a parte dele fica na fundação. Então, é um banco que não tem como falir. Outra coisa interessante, tá? Com esse dinheiro, ele teve a possibilidade de comprar o banco HSBC. A minha pergunta é a seguinte, é que são muitas leis, né, a serem verificadas para poder você estar afinado com os desejos da sociedade, de fato. E a minha pergunta é a seguinte, aqui no estado do Amazonas, as instituições estão preparadas para receber essa demanda, porque vai surgir demandas a partir de agora, eu entendo? Para que essas associações se tornem habilitadas para adquirir esses recursos, vai ter algum local onde as pessoas possam ser atendidas de fato e que entenda tudo isso aí, para de fato estarem essas associações habilitadas para adquirir esses recursos, se for o caso? Como não tem nenhuma estrutura para isso, que teve a iniciativa de fazer a universidade aberta ao terceiro setor, com o objetivo de repassar essas informações e conhecimento. Quem quiser está aberto. Se caso aqui, que nós estamos articulando com a OAB, que cria a Comissão de Direito da OAB dentro da OAB, aí sim, uma vez for treinados os advogados, uma das condições que nós fazemos é obrigar que dentro da OAB tenha plantão de atendimento jurídico gratuito para as entidades. Hoje nem adianta ter esse plantão que o pessoal não conhece. Então tem que fazer toda a preparação para isso. Então nós já estamos há um tempo já pedindo com a comissão. Bom, eu estudei, pesquisei aqui no site do OAB daqui de Manaus, eu fiquei assustado em duas coisas. Uma que não tem a Comissão de Direito do Terceiro Setor e outra que não tem a Comissão dos Povos Indígenas. Um estado que 68% da população é comunidade indígena e não tem uma comissão para isso. Então são coisas que nós estamos questionando. Entendeu bem? Então, se houver a mobilização lá e a aceitação de lá e as pessoas sendo treinadas, sim, vai ter um trabalho gratuito para isso. Quanto isso, nós estamos colocando à disposição para que quem quiser mandar o estatuto mande para nós fazemos a avaliação e uma vez que o advogado responsável ou o presidente da entidade nos autorizar, recebe o estatuto já corrigido gratuitamente. E quem quer montar a entidade, só mandar para nós nome e fantasia, qual as atividades, em que município que você está, e você recebe o estatuto também gratuitamente. Mais do que isso... Né? Eu só gostaria de acrescentar que esse atendimento institucional que a gente está fazendo em parceria com o vereador François colocou à disposição no gabinete dele advogados, tá, para já começar a prestar essa assessoria, e também contadores
para fazer essa parte básica de começar a identificar se está irregular, qual é o caminho, e começar a fazer a contabilidade básica das organizações gratuitamente, para poder começar a fomentar isso, tá? Então, o gabinete do vereador François está à disposição já para começar a atender. Nós, na verdade, já começamos a semana, já tivemos reuniões com algumas organizações, agora mesmo já me procuraram o pessoal da Compensa, então já tem aí demanda já de 3 ou 4 organizações que a gente já está começando a fazer revisão para contábil e jurídica. Bom, deu para ter uma noção mais ou menos dos objetivos da atividade nossa? Mais perguntas, dúvidas? Tem mais nada? Posso ir embora? Professor. Vamos lá. Império, Instituto Amazônia Equatorial, essa iniciativa do vereador foi brilhante, o terceiro setor é muito forte, os benefícios através da lei são fenomenais, infelizmente falta capacidade técnica. O nosso instituto mesmo, quem quiser hoje receber um patrocínio de $10 mil a $20 mil da Google, a Google tem esse incentivo, não levou nem 3 dias para ser aprovada quando a documentação está correta. Então, o que falta é informação, sim, que é o que você está trazendo. Agora, quem vai trabalhar essa informação e criar resultados vai depender da gente como gestores. Então, eu agradeço estar participando aqui desse debate, que é saudável, e coloco a nossa OCIP, que é uma OCIP, à disposição de todos aí para a gente somar, como você falou, individualmente o resultado demora a aparecer. Mas se nós unirmos força, fizermos termos de cooperação técnica, a gente consegue resultados. Sim. Obrigado. E tem os conselhos municipais que é o cenário para o pessoal, não é isso? Né? E dependendo... O microfone do Sassá da Construção Civil. Só complementando, que na mesa eu falei do Fundo de Promoção Social, que é ligado à sede do governo. Eu acabei de verificar, esse fundo foi adiado até o dia 2 de junho. Então, estão disponíveis para projetos sociais, assistência social, inclusão socioprodutiva, projetos de até R$300 mil, R$5 milhões no Estado para as organizações da sociedade civil, sem exigência de contrapartida. Tá? Então, as organizações que estão regularizadas, que têm plano de trabalho, que têm sede, que estão em funcionamento e quiserem desenvolver esses projetos, o governo do Estado já está disponibilizando recursos e aí precisa correr atrás. Está aberto também o edital do Fundo Amazônia junto com a FAS, Fundação Amazônia Sustentável, Floresta em Pé, para projetos em unidades de conservação e em torno de unidade de conservação, até R$150 mil, para várias linhas de atuação, turismo comunitário, produção rural, organização comunitária, agroindústria, cadeias produtivas, florestais, etc., também está aberto até o dia 6 de junho. Então, na verdade, quando a gente observa edital, seja público ou privado, a gente começa a observar que não falta recursos. Isso é só a ponta do iceberg. Tem muitos editais abertos o tempo todo. Petrobras, por exemplo, com a confusão da CPI da Petrobras, etc., CPI das ONGs, eles tinham um fundo Petrobras Ambiental, Petrobras Cultural, Petrobras Social, juntou tudo no único fundo e eles não fazem mais propaganda para isso, porque ficava muito difícil deles terem um controle, mas o fundo ainda existe. Só a refinaria Isaac Taiwan aqui, junto com a gestão socioambiental, há 2 anos atrás eles procuraram a gente, naquela época eles tinham R$20 milhões para projeto social e ambiental, e as organizações que procuravam eles queriam fazer muita coisa fora do contexto da política deles ou da legislação. E aí, quando eles pediam para as organizações se adequarem, as organizações achavam que eles estavam querendo dar pitaco dentro da forma de atuação ou do cumprimento da legislação, e aí ficava chateado e ia embora. Então, eles tiraram até do site tudo, mas o Programa de Responsabilidade Social e Ambiental, por exemplo, ainda existe. Esse fundo, acredito que se foi usado, foi muito pouco, o recurso ainda está aí, também uma fonte de recurso. Então, tem inúmeras fontes de recurso, tem vários sites na internet que monitora isso, inclusive nesse momento está acontecendo o Congresso Nacional de Captadores de Recurso, em São Paulo, então tem muita informação. E aí, na verdade, a gente não se preocupa muito com a fonte de recurso, precisa se preocupar com documentação, contabilidade
e propostas claras e de interesse da comunidade. Tudo bem. Tem alguma coisa a mais? Professor? Sim. Tem mais? Universidade aberta do terceiro setor tem uma página, assim, um endereço, um sítio. Como é que a gente faz para acessar? Sim. No Facebook, Universidade do Terceiro Setor, e também CIMASA da Amazônia, que é o Sistema de Monitoração e Avaliação Social Ambiental. O nosso site está temporariamente fora do ar, mas deve entrar agora a partir do segundo semestre, está sendo refeito. Vai ser feito um site exclusivo da Universidade do Terceiro Setor também, tá um programa de formação aberto, formação de gestores. Já vamos entrar no terceiro módulo. A próxima agenda é dia 22 e dia 23, então geralmente acontece uma série de seminários e mais os treinamentos. Até ia sugerir para o professor François de fazermos uma enquete, porque são muitos temas disponíveis para a gente, de repente, definir qual será o próximo tema do próximo seminário, né, no mês que vem. E, além disso, tem os sites do Instituto Apoio Brasil, do professor Takashi, que é apoiobrasil.org.br. Tem muitas informações relevantes lá. Na internet também tem muitos vídeos procurando por Takashi Yamauchi. E o site da APTO, que é o Centro de Difusão e Estudos do Terceiro Setor, que é apto, de aptidão, pemudo, apto.org.br. Então, esses são os principais canais de comunicação do grupo. Bom dia. Eu sou Marcos Túlio, sou administrador. Eu vejo tem muita atuação da OAB, né? O Conselho de Contabilidade também, e eu vejo que nossa profissão, né? O administrador em si, ele foi citado, mas não vi nenhuma atuação aqui no Conselho Regional do Amazonas. Tem alguma atuação do nosso Conselho de Administração? Sim, o que estava presente agora há pouco, que é o Inácio, ele é do Conselho de Administração. Mas lá também eles vão participar dando suporte junto com a... O convite vai ser feito, não depende de mim. Isso é importante. Eu posso responder, Takashi? Pode. O presidente, o Inácio, a gente conversou ali justamente para integrar mais, tanto a área de contabilidade, como a área de direito, como a área de administração, para servir de apoio técnico, né? Porque o que a gente observa é essa questão da informação. Tem muitos profissionais, mas a própria academia ela tem que fazer um direcionamento para os estudantes de diversas áreas, inclusive assistência social, diversas áreas, para que olhem o terceiro setor, inclusive, como uma profissão, uma área que tem recurso, porque o que se fala bastante é assim, o contador, o administrador, não, eu não quero atuar nessa área porque vão só me explorar, eu vou só trabalhar e não vou ganhar nada. E isso não é verdade, né? Se houver recurso, você tem como remunerar todos os profissionais que estão naquele projeto, de acordo, claro, com o projeto que você está pleiteando, o edital que você está pleiteando. Então, é isso que a gente quer mostrar. Por isso que a gente trouxe o presidente do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade, na primeira. Nós trouxemos hoje o presidente do Conselho de Administração, nós já tivemos aqui representantes da OAB. Então, isso que a gente quer, é plantar essa semente para que esse setor ele caminhe com as próprias pernas, né? É a intenção do Takashi, é a minha, é de todos nós que estamos aqui. Abriu do vereador João Luiz, microfone. Aproveitando o gancho da sua fala, é importante realmente capacitar os profissionais já formados, ou que estão formados, ou até os futuros alunos, ou os alunos atuais. Mas eu acho que nesse processo também a gente não pode esquecer da equipe de gestão das ONGs atualmente. Porque pode ser que nesse processo todo a gente não tenha esse espaço na academia para a gente adentrar nela. E capacitar realmente quem está atuando. Que isso é a coisa mais importante no momento. Por isso que está feito o trabalho Universidade Aberta, o terceiro setor, que não tem uma formação de graduação aberta a qualquer um para poder participar, porque é uma entidade aberta para isso. Pois não estão fazendo isso. Tá?
Mas a minha colocação, professor, não vai nessa linha, porque isso aí já é uma situação que está aberta mesmo e não tem problema. Eu estou falando quando for começar esse processo a adentrar nas escolas técnicas, nas universidades, nos conselhos de administração, quando o de contabilidade, por exemplo, que deve ter o programa, que daqui a pouco os outros órgãos abrirem, não esquecerem das instituições que estão atuando. Bem, porque pode fechar só entre eles o bloco. Já fizemos seminário lá no contabilidade, assim como na administração, economia, e cabe a eles se estruturarem. Como tem uma dificuldade muito grande, porque cada um deles é segmentado, por isso nós estamos trabalhando na OAB, solicitando que a OAB crie a comissão dentro da OAB aberta. Para quê? Por quê? Porque o primeiro profissional que tem que assinar o documento é o advogado para poder registrar com a OAB o documento, não é isso? E nessa comissão, que vai ser convidado oficialmente, né, o pessoal da área de contabilidade, administração, economia, vários segmentos vão ser convidados. Agora, fica convidado. Se não quiser aparecer, não temos como forçar. Ninguém pode forçar isso. Então, isso está dentro do memorial nosso, na solicitação da criação da comissão, essa obrigatoriedade. Tá? E da nossa parte, já tivemos nessas entidades alertando a importância de fazê-lo. Certo? Nós já estamos falando isso já há 5 anos. Tá? Depende só do grupo local.